E aí galera, beleza? Hoje vamos falar sobre lipídios, proteínas e enzimas. Vamos tentar correr um pouquinho, né? Os lipídios são substâncias que podem ser utilizadas como fontes de reserva de energia. Elas podem ter função estrutural e podem ter função de isolante térmico, de proteção de órgãos. Então imagine que você come 1 grama de lipídio, aí você vai encontrar 9 calorias. Se você comer 1 grama de carboidrato, você vai encontrar 3 calorias em média. Então, tem muito mais calorias, né? Ou seja, a energia que você não utilizar vai ser guardada. E aí, os adipócitos, as células, que são redondinhas, ficam mais cheias. Daí a gente fica arredondado. Na estrutura, eles participam, por exemplo, da formação de corpo, para proteger, né, o corpo, como eu disse, os órgãos. Então imagine que é uma proteção boa. E também da formação de alguns hormônios, como a gente pode citar a progesterona, o estrogênio, a testosterona. Quais são as fontes de lipídios? Então a gente encontra os lipídios na forma de cera, óleos e gorduras, né? E os esteroides, né? Nesse caso, a gente vai falar do colesterol. Então, cera de ouvido, por exemplo, cera de abelha, gordura é aquele lipídio que é sólido à temperatura ambiente, aquela gordura da carne. O óleo, então quando você esquenta essa gordura, ele derrete, vira aquele óleo. A gente encontra nos óleos vegetais também, né? Essa gordura. As piores gorduras que a gente deve, os piores lipídios que a gente deve se preocupar são as gorduras trans e as gorduras saturadas. A gordura trans é principalmente aquela daquele recheio do biscoito, então evite, não é legal, né? E o colesterol, vamos falar do colesterol. Esse colesterol a gente tem o LDL e o HDL. O LDL é considerado um colesterol ruim e o HDL é considerado um colesterol bom. Por quê? Porque esse LDL, ele é uma lipoproteína de baixa densidade que vai sair do fígado e vai se instalar aqui dentro, por exemplo, digamos que isso é um vaso sanguíneo, né? Uma artéria. Então ele vai se instalar lá dentro da artéria e essas placas de gordura, de colesterol, de LDL começam a entupir. Essa artéria começa a ficar ressecada, endurecida e dificulta a passagem do sangue. Essa artéria pode romper, né? Você tem uma trombose, um acidente vascular cerebral, um AVC. Então, por isso que é ideal você consumir alimentos que tenham mais HDL. Por exemplo, o azeite de oliva, ele tem um colesterol bom, que é o HDL. Por que o HDL é bom? Porque ele vai tirar essas placas de gordura formadas de LDL, tira o LDL daqui e joga lá no fígado para ele ser eliminado. Então, LDL, colesterol ruim, joga colesterol do fígado para o vaso e HDL tira do vaso e joga no fígado para ser eliminado. Vamos falar das proteínas e das enzimas. Proteínas são macromoléculas que são feitas de aminoácidos. Então imagine vários pedacinhos, né, de tijolos juntos, seriam os aminoácidos. E aí essas proteínas são fabricadas graças ao processo de transcrição do DNA para RNA e a tradução desse RNA para produzir uma proteína. Então isso é feito dentro dos corpos, né, de plantas, de alguns seres. E aí a gente entende o seguinte: se você come uma proteína de frango, você não vai ter proteína de frango na sua pele, porque você vai digerir, você vai quebrar. Então, esses aminoácidos que estavam na sequência lá, digamos que essa é a sequência da proteína do frango. Quando você quebrou, ficam os pedacinhos. Só que para fazer uma proteína em você, digamos que ela tem essa estrutura. Isso aqui não é mais de frango, isso aqui é uma outra proteína. Qual? Posso ter proteínas estruturais, colágeno, elastina, melanina. Posso ter proteína de transporte, como a gente tem lá no sangue, a hemoglobina. Então essas proteínas têm essas funções. Podem até fornecer energia quando oxidadas, né? Mas esse não é o caso. Então proteína, alimentos ricos em proteína. Carnes, né, de boi, de frango e de peixe. A melhor de qualidade aí é o peixe. Aqui tem maior quantidade, é a do boi. A castanha, amendoim. E aí essas proteínas, elas serão essenciais porque muitas dessas proteínas podem formar as enzimas. Então, o que são enzimas? Então, imagine enzimas como catalisadores biológicos. O que seriam catalisadores biológicos? São substâncias basicamente feitas de proteína
que vão acelerar uma reação. Uma reação, por exemplo, onde eu precise digerir um amido. Então imagine, o amido é um açúcar, é um carboidrato, lembra que a gente falou de reserva vegetal? O amido do milho. Então tá lá da batata, você está comendo uma batatinha frita, tem amido. Lá na boca você tem uma enzima, que é chamada de amilase salivar, essa é a enzima. Então ela vem aqui no amido e começa a quebrar, para que quando chegue lá no intestino, a quebra já seja mais facilitada. Por isso que não é bom você tomar suco, refrigerante ou água comendo alguns alimentos, porque vai atrapalhar a ação das enzimas. E aí vai atrapalhar até o pH, porque essas enzimas precisam ter um pH ótimo. O que é o pH ótimo? Eu vou colocar um gráfico, acho que é aqui, onde você vai ver que à medida que o pH vai mudando, chega um nível onde você vai ter um valor que ali, pronto, aquele pH é onde ela trabalha melhor. No caso da amilase salivar, o pH é 6,8, quase alcalino, né? Alcalino é 7, então para baixo de 7 é ácido, então é levemente ácido. Então quando chega de 6,8 está ótimo. Se eu botar um refrigerante vai ficar mais ácido, vai baixar, né? Porque 6,8 vai lá para 5, sei lá. Então essa enzima já não trabalha direito. Então são fatores que podem até desnaturar a enzima, que é desfazer o formato dela e ela não voltar muitas vezes ao seu formato original. Ou seja, pH ou muito alto ou muito baixo pode desnaturar a enzima. No estômago, pH já é outro, pH é bem ácido, é de 1,5 para 3, então imagine que 3,5, né? Aí você vai ter ali uma enzima que gosta desse pH, que é a pepsina. Ela se torna ativa e começa a quebrar as proteínas que você comeu lá da carne, do ovo, do leite, do queijo, né, do iogurte. Então, cada local tem um pH no intestino. Ele vai saindo de 6, né, e vai chegando lá no finalzinho até 7,4. Já é bem alcalino por causa do suco pancreático, onde as enzimas precisam estar nesse meio alcalino. Então, o que é que pode mais desnaturar uma enzima? O calor, a temperatura. Para a mesma coisa que eu falei do pH do gráfico, existe um gráfico também que a gente pode mostrar essa temperatura. Então a temperatura do corpo da gente em média é 36,5. Se eu subir essa temperatura para 40, você está em febre. As enzimas que estão no seu corpo, imagina a enzima como um novelo de lã, elas começam a se desfazer, se desnaturar e perder sua função. E isso pode até levar à morte. Então imagine você botar uma pessoa dentro da água fervendo, ela vai ferver e as proteínas, ou melhor, as enzimas vão começar a desmantelar, ou seja, tudo aqui em você é proteína, basicamente. A pele, basicamente, é proteína, né? Os órgãos. Então, imagine que excesso de temperatura, ou baixa demais ou alta, e variações no pH. Existem outros fatores, como radiação, solventes orgânicos, mas os principais são esses. A temperatura e o pH podem desnaturar a proteína. Se ela desnaturar, ela volta? Geralmente não volta, dependendo do grau e do tempo de exposição a tais circunstâncias. Então é isso, espero que você tenha gostado, tamo junto, até a próxima. Depois a gente fala sobre vitaminas e ecologia, que é o que mais cai.